Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amélie Poder de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$ 35, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo adicional de frete. Como sócio do clube, você estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem de texto para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago pelo livro é sempre muito mais barato do que o valor encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder. Cheguei. Essa plataforma cada vez mais vai diminuindo. Olha só. Começa de um jeito, depois diminui. É um problema sério esse negócio. Deixa eu ver o que eu faço aqui. E agora aumentou demais. Bom, deixa eu ficar para trás, que é mais fácil, né? Isso. A gente abaixa aqui um pouquinho e pronto. Fomos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Hoje é dia da nossa sugestão para sua pré-estante, pró-estante, embrião distante, caixas organizadoras, estante que está nos planos, estante que está esperando o montador, estante que está a caminho já, mesa da sala, braço do sofá da sala, revisteiro, mesinha de cabeceira, em cima do travesseiro, necessaire, bolso, bolsa, pasta, está valendo. O ideal é a gente atender à recomendação do Espírito Verdade. Espíritas, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Instrução está aqui. Mas para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Gratidão a Deus, acima de tudo, pela misericórdia que nos envolve todos os dias. Gratidão, Mestre, por ter nos trazido a doutrina espírita. Gratidão a cada benfeitor espiritual que traz a sua contribuição, nos ajudando a entender e aprofundar o raciocínio nesses ensinamentos. Gratidão a Maria, que nos acolhe a todos, encarnados e desencarnados, que todos nós possamos estar em paz, graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí? Livro de hoje. Pessoas, de André.
na nossa companheira, riopardense Isabel Scocchi. Já na contracapa, a gente já vai tendo dicas sobre o livro. Neste livro, a escritora riopardense Isabel Scocchi revisita, de maneira única e atraente, a obra de André Luiz em 11 dos 13 livros da série psicografada por Chico Xavier. Como explica a autora na apresentação, a rica produção do autor espiritual está aqui recontada a partir dos seus protagonistas, mais de 70 personagens da Terra ou do espaço, incluindo o próprio André, que deram cores e emoções às narrativas do chamado repórter do além. Chica, tudo de bom, gente. Ascendendo vitoriosos para esferas superiores da vida, ou retornando ao cenário das lutas terrenas em provas redentoras, enfim, aí estão as, entre aspas, pessoas de André, estereótipos de nós mesmos, a caminho da perfeição. Apesar das múltiplas personalidades dos vários figurinos que vestiram, Isabel Scocchi mostra como esse somatório de experiências foi providencial alavanca para o progresso espiritual dessas criaturas. E ainda que permaneçam nos livros imutáveis, sua individualidade não é mais a mesma de antes. Aqui, ou no além, continua em evolução na constante marcha para o alto e para a luz. Então, personagens das obras de André Luiz. Veio através do Clube do Livro. Opa! Me livro dele. São 111 capítulos. Não, 111 não, 11 capítulos. Cada um relacionado a um livro de André Luiz, 239 páginas. Então, Nosso Lar, falando sobre André Luiz e Laura. Os Mensageiros, falando sobre Vicente, Otávio e Acelino, Joel, Belarmino, Monteiro, Alfredo, Ismária e Isabel. Emissionário da Luz, Alexandre, Antônio, Raul e Esther, Alencar e sua jovem médium, Segismundo, Volpini, Dionísio Fernandes e Marinho. Obreiros da Vida Eterna, Domênico, Dimas, Fábio, Albina, Cavalcante e Adelaide. No Mundo Maior, Pedro, Camilo, Cândida e Julieta, Marcelo e o Doentino, Cecília, Fabrício, Anina, Vovô Cláudio. Libertação, um dos meus favoritos dessa série. Adoro Libertação. A Mulher de Joaquim, Gregório, Margarida, Saldanha, Leôncio e Isaura. Entre a Terra e o Céu, Leonardo Pires, Amaro, Zulmira, Júlio e Mário Silva. Nos domínios da mediunidade, Libório dos Santos, José Maria, Pedro, Antônio Castro, Anésia, Américo, a Moça do Espelho. E aí a gente, vou falar dos outros capítulos, mas aí a gente só para para pensar assim, a gente se lembra dessa turma toda? Não, né? Pois é. Em Ação e Reação, Antônio Olímpio, Luiz, Druso, Silas, Orzil, Laudemira, Marina, Oliana e Sabino, Marcela e Ildeu, Adelino Correia e Léo. Sexo e Destino, Pedro Neves, Cláudio Nogueira e Marita. E a vida continua, Evelina Serpa e Ernesto Fantini. Então, o que a autora nos diz? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui na orelha. Alguns comentários pertinentes. Ensinamentos enriquecedores. Lições que nos remetem à reflexão.
Se este era o objetivo da autora, certamente Isabel Spock obteve isso. Narrando a história de vida de mais de 70 personagens em diferentes épocas, a autora consegue traçar uma cronologia dos fatos que nos permitem analisar com clareza a atuação da lei divina. Eu perguntei como vocês estão se sentindo hoje. Mostrei que a água está por aqui. Todos os sofrimentos, todos os enlaces, todos os desacertos, enfim, são minuciosamente articulados no mundo espiritual, para que os envoltos nos fatos possam ser abençoados pelo manto do amor e do perdão. Por isso, muitos afirmam que, apesar de reencarnarmos várias vezes, perdão, não alternamos na mesma proporção os elos familiares, já que, como ignorantes que somos, acabamos quase sempre tendo que resgatar algum débito com os mesmos. Porém, como cita a autora, um espírito transformado naturalmente transforma as situações. E é partindo dessa perspectiva que encarnados e desencarnados continuamente trabalhamos no mundo terreno e no espiritual, a fim de que um dia cheguemos à perfeição. Afinal de contas, abre aspas, todos os problemas criados por nós não serão resolvidos senão por nós mesmos. Fecha aspas, sustenta a autora. E ela, a autora, nos fala assim na página Recado ao Leitor. Perdão. Nos diz assim nossa companheira Isabel. Pela psicografia de Chico Xavier, o espírito André Luiz, já gostei. Tem muita gente que fala assim, o espírito de Emmanuel é o espírito de André Luiz. Não. Parece um pseudônimo. Não é o nome de batismo daquele encarnado, ou o nome que está no cartório, registrado no cartório. E não é o espírito dele. É ele, fulano, que reencarnou e recebeu esse nome. Mas não é o meu espírito. Eu sou um espírito encarnado. As pessoas colocam, o espírito de André Luiz. André Luiz foi um apelido. E Chico perguntou para ele o nome dele. Ele apontou para o irmão do Chico. Como é que é o nome? André Luiz. Pode me chamar assim. Acabou. E aí? Vamos aqui. O espírito André Luiz veio colaborar na complementação da obra kardeciana. São chamados livros subsidiários. Né? Porém, seus livros são lidos frequentemente como se leem os romances, de um só fôlego, uma leitura única, contínua, como quem anseia conhecer o desfecho e o desenrolar dos fatos. Isso quando a pessoa não erra e dá para um neófito uma doutrina espírita no nosso lar de presente. Aí a pessoa pergunta, essa ficção tem continuação? Ficção legal? Tem a continuação? É uma série? Sem o devido estudo, perde-se a oportunidade de conhecer mais a fundo as pessoas apresentadas por André. E estas representam farto material para meditação, exemplificação
e aprendizado. Por essa razão, propomos aqui resgatar essas pessoas, até então guardadas dentro de nossos livros, escrevendo sobre elas. É como se olhássemos pelo buraco da fechadura. Veríamos, naturalmente, só uma pessoa em foco, sabendo, porém, que existe todo um contexto ao seu redor. E esse contexto só será encontrado nos livros de André. São pessoas como nós, cada uma com suas conquistas e deficiências, com suas lutas e dificuldades, com seus méritos e defeitos. Procuramos, desta forma, retratar as mais comuns, raramente enfocando os benfeitores espirituais. Isto porque nosso entendimento está mais próximo dos inexperientes e dos medianeiros e dos medianamente desenvolvidos. Precisaríamos estudar, crescer e trabalhar muito para entender integralmente a abnegação e o amor conquistados por aquelas entidades que chefiam equipes de trabalho e instituições do plano espiritual. Com certeza. Né? São palavras retiradas do livro Ação e Reação, de André Luiz. Abre aspas. As províncias infernais, muito mais do que as celestes, são adequadas às nossas pesquisas sobre a lei de causa e efeito. De vez que o crime e a expiação, o desequilíbrio e a dor fazem parte dos nossos conhecimentos mais simples nas lides cotidianas. Ao passo que a glória e o regozijo angélicos representam estados superiores de consciência que nos transcendem a compreensão. Fecha aspas. Realmente, a gente está mudando. As explicações que os instrutores de André Luiz vão colocando nos livros, a gente para e pensa e faz assim, não. Ou aqueles que reencarnam, porque precisam reencarnar para dar um jeito nos próprios problemas, que ele tentou de diversas formas, não conseguiu, só tem um jeito, eu vou ter que vencer e vou reencarnar. E quando essa pessoa reencarnou, estava se preparando, se despediu da cidade espiritual, e chororou. Ninguém queria, porque ele era extremamente querido lá. Mas ele precisava resolver problemas pertinentes a ele em vidas passadas que não estavam sendo resolvidos. Só tem um jeito, vou reencarnar. Ou um outro instrutor, para a gente resolver isso aqui, a gente precisa de uma coisa que a gente ainda não tem. Aí André Luiz está assim, o que é? Amor. Vamos lá. Continua aqui a autora. Também não é nossa intenção apresentar um resumo, tornar a coisa mais rápida de ser digerida. A proposta desta obra é propiciar meios de conviver com essas criaturas e aprender com elas. Observar como cada uma enfrenta a sua prova ou utiliza a sua experiência pessoal nas infinitas possibilidades da vida. E, quem sabe, possa este livro estimular o estudo e a releitura das obras de André. Vale muito a pena. E todo bom livro, gente, livro sério, assunto sério, médium sério, espírito sério, tudo isso conjugado, você lê a primeira vez, aí, de repente, você assiste um vídeo, você vai no centro, escuta uma palestra, porque no livro tal, do Espírito André Luiz, e assim, onde é que isso está? Eu não vi. Cada vez que a gente relê, a gente vai pegando nuances, a coisa vai entrando mais vezes na nossa mente. Para não fugir da lógica, a primeira pessoa a ser retratada só poderia ser André Luiz.
Então vamos de André Luiz. Nosso lar, André Luiz. Quem foi André Luiz? Segundo suas próprias informações, André foi médico e viveu no Rio de Janeiro. Este não é o seu verdadeiro nome. Trata-se de um pseudônimo para resguardar a família que, na época em que os livros foram escritos, permanecia encarnada. É mesmo, tanto que ele desce para ajudar o segundo marido da esposa. Muito se cogitou a respeito de sua verdadeira identidade. Alguns afirmaram que ele foi Oswaldo Cruz, outros Carlos Chagas, e houve quem dissesse que foi Faustino Esposel. Vamos pesquisar quem foi Faustino Esposel depois. Porém, o que realmente importa é o seu trabalho de, entre aspas, repórter do além. Aquele que veio nos contar, com pormenores, as peculiaridades do mundo espiritual. Seu primeiro livro é Nosso Lar, onde relata a existência da grande cidade espiritual perfeitamente organizada, onde os desencarnados moram e executam as mais diversas tarefas, de forma semelhante às que executamos aqui, porém mais aperfeiçoadas. Aí eu lembro quando as pessoas falam assim, coitado, descansou, morreu, descansou. Não mesmo. Se for alguém já mais ou menos encaminhado nos ensinamentos de Jesus, na vivência deles e tal, volta para a cidade espiritual, volta para casa, se readapta e vamos estudar e trabalhar. Se ele não foi, mas nem foi menos do que menos, né? Não seguia Jesus, nem nada e tal, vai levar um tempinho. Mas a lei de progressos vale também para o plano espiritual. Então, vai se encontrar. E no futuro também vai trabalhar para Jesus, vai estudar e vamos embora. Não está no livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo? Então, todo mundo. Continua aqui a nossa companheira. Então, aquele que veio nos contar com pormenores as peculiaridades do mundo espiritual. Seu primeiro livro é Nosso Lar, né? Falando do nosso lar e tal. Há hospitais, escolas, ministérios, tráfego de veículos, templos, jardins, bibliotecas e muito mais. O livro se inicia com um relato de André sobre a sua permanência no umbral, denominação comum para designar regiões do espaço onde se concentram espíritos sofredores, que se atraem mutuamente pelas vibrações semelhantes, em geral marcadas por sentimento de remorso, culpa, tristeza, etc. Vagueava aflito, sabendo estar desencarnado. O medo era tanto que mal podia raciocinar, mas sabia que não estava louco. Experimentava a acusação da própria consciência, pois no desejo incontido de bem-estar, utilizara todos os bens da terra em benefício próprio. Sem atentar aos deveres de fraternidade, deixara-se absorver pela filosofia do imediatismo. Outros, também infelizes, zombavam dele, atormentavam, ainda que fosse grande a bagagem intelectual trazida do mundo, não podia alterar a realidade da vida. As necessidades fisiológicas permaneciam sem modificação. Sentia fome e sede naquela paisagem de horror. Nessa situação de desespero, lembrou-se de que deveria haver um autor da vida, Deus, e essa ideia o confortou. Abrindo mão do orgulho, pediu a Deus que lhe estendesse as suas mãos paternais. A rogativa durou horas. As lágrimas lavaram-lhe o rosto.
todos os seus sentimentos estavam concentrados na prece dolorosa. E aí a gente lembra da recomendação do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que consta lá. Nós, na prece, devemos pedir, louvar e agradecer. Louvar a gente não se lembra. Na hora de pedir, a gente capricha. E agradecer de vez em quando. Né? São palavras do próprio André Luiz. É preciso haver sofrido muito para entender todas as belezas misteriosas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o elixir da esperança. Então, as neblinas espessas se dissiparam e um velhinho simpático falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Chegavam ao fim os 8 longos anos vividos no umbral. E existem espíritos que estão lá séculos só por causa do desejo de vingança. Sofrem, mas não dão o braço a torcer. E admitir que errou, para eles, é difícil. O fato de André ter permanecido tanto tempo em zona de sofrimento não significa que ele for um criminoso. Foi apenas uma criatura materialista, adepta do conforto, que muito recebeu e pouco doou. Em razão da própria experiência e preocupado com o nosso comprometimento pós-morte, faz-nos o seguinte alerta, abre aspas, ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Só relembrando que ele foi considerado suicida inconsciente. Então, vamos fazer a nossa prece. Pai amoroso, gratidão por cada chance de recomeço, pela certeza que o seu amor continua conosco, seja o que for que a gente pense, que a gente faça, que a gente fale ou que a gente sinta. O seu amor continua conosco, na mesma proporção, na mesma quantidade, na mesma intensidade. Gratidão por isso. Gratidão, Senhor Jesus, por nos amparar sempre. Gratidão a Maria, Mãe, por nos acolher nos nossos momentos de fraqueza. E gratidão a cada benfeitor espiritual que traz para nós os ensinamentos para que a gente possa aprofundar os nossos conhecimentos, o nosso raciocínio, nos preparando para a continuidade da vida. Nos preparando para aquilo que a gente vai encontrar nós mesmos, do jeito que estamos. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar em paz e evoluir, graças a Deus. Acabou meu tempo, até quarta-feira que vem com outra sugestão de livro. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Deixa eu achar agora aqui para encerrar, porque aqui está tudo desconfortável. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.